Fala galera da AG-Fight, Diego Ribas direto de Las Vegas mais uma vez para mais um AG-Fight resenha. E obviamente conto com a presença de todos os meus amigos aqui da AG-Fight. O assunto, o UFC 251 e principalmente o José Aldo, brasileiro que fez uma das disputas de título do card e acabou derrotado, nocauteado no quinto assalto pelo Peter Yan. Bom, o UFC 251 foi o primeiro evento dos 4 programados para a Ilha da Luta que vai acontecer em Abu Dhabi. A gente tem uma repórter lá, a Natasha Del Fischer, que está acompanhando de perto todos os acontecimentos. Nesse evento a gente contou com 8 brasileiros, se não me engano, foram 4 derrotas e 4 vitórias. Foi um evento muito movimentado. O Max Holloway perdeu numa luta polêmica para o Alexander Volkanovski, que manteve o título dos galos, dos moscos, dos penas, desculpa, manteve o título dos penas. Na luta principal, o Kamaru Usman manteve o título dos meio-médios contra o Jorge Masvidal, que aceitou a luta em cima da hora para substituir o Gilbert Durin. Bom, a Amanda Ribas finalizou a Paige VanZant, a Jéssica Batistaca fez uma luta dura, mas acabou derrotada pela Rose Namajunas. Enfim, um card espetacular, muito estrelado. Então, Carlinhos, a pergunta que eu quero te fazer, já dá para dizer que esse foi o maior evento do ano até o momento e possivelmente o maior evento do ano até o final da temporada? Se eu tivesse que apostar, eu apostava que sim. Com um evento tão estelar assim como esse, vai ser difícil ter um igual, né? A gente tem muita expectativa dos próximos eventos aí, que vai ter Borrachinha, Adesanya, que tem uma rivalidade muito grande, o pessoal tá louco para ver. Tem o Miocic com Cormier, mas eu acho que para juntar tanta estrela assim num só evento, eu acho que vai ser difícil. O UFC vai ter que caprichar. Aquele do fim do ano, o UFC costuma caprichar, né? Ano passado também teve muita luta por cinturão. Só se ele caprichar no final do ano, porque até o momento ali, agora é o maior evento. E se tiver que caprichar, vai ter que caprichar direito, porque para compensar igual a esse vai ser difícil. Marcelo, não sei se você viu, né? Mas a notícia saiu hoje que o card do UFC 251 vendeu até o momento 1,3 milhão de pay-per-view, que já o coloca no top 5 aí da história, já é o maior desde o Conor vs Khabib, que foi realizado em 2018. Te surpreendeu esse número? Você esperava mais ou era isso mesmo que você tinha em mente? Não chega a surpreender exatamente pela quantidade de estrelas que a gente tinha no card, né? E 3 cinturões, é muito difícil, muito raro o UFC conseguir até juntar 3 lutas por cinturão em um mesmo evento. Tem que trabalhar muito bem para poder fazer isso, né? Para poder chegar a esse número. E o pessoal ainda está um pouco carente de eventos ao vivo, né? As coisas estão voltando ainda aos poucos. Então, talvez por isso também tenha ajudado nesse número expressivo de vendas de pay-per-view. Excelente notícia para o UFC, né? O Dana White comemorou desde 2018, que nem você falou. Enfim, é um número interessante. A gente vai ver agora a partir disso se mantém, que eu acho que não deve acontecer, né? Deve acontecer uma pequena queda, porque, como eu disse, um evento com 3 disputas de cinturão é muito complicado você conseguir casar tudo isso. Mas é um número expressivo e interessante para o UFC. Acho que o UFC tinha um objetivo e esse objetivo possivelmente foi alcançado com esses números. Certo, e antes de eu entrar no assunto do José Aldo, eu quero contar com a presença do ilustre Nery Fung aqui. Nery, uma pergunta para você que é especialista aí no MMA feminino, né? A Amanda Ribas finalizou a Paige VanZant em menos de 2 minutos ali no primeiro assalto. E vem se tornando, né, uma grande estrela. Deu uma entrevista ali pro John Anik, que todo mundo comentou, o Dana White não para de falar que ela é incrível, que ela é o pacote completo e tal. Te surpreendeu esse resultado? Você achou que ela fez uma boa escolha em enfrentar a Paige VanZant ali, né? Então, eu confesso que primeiramente eu não via, talvez esportivamente, tanto valor, que a Paige VanZant estava há muito tempo afastada, mas assim, obviamente que pela questão da popularidade da Paige, foi uma luta escolhida a dedo pela Amanda, e ainda mais com a condição que ela tinha de favorita, de saber que poderia vencer e vencer bem a Paige, e se mostrar para o mundo de verdade, atingir um público que ela não atingiria enfrentando uma adversária menos conhecida.
Então foi uma jogada de mestre da Amanda, do pessoal da Amanda, dos empresários, dos treinadores. E cara, desde a primeira luta da Amanda no UFC, alguma coisa nela me chamou a atenção. Ela tem um carisma diferente, ela luta muito bem, ela tem tudo para seguir crescendo e se tornar uma das, se não a principal estrela do MMA feminino no mundo. No mundo, olha só, apostando alto nele, hein, gente? Até porque nesse momento, né, a principal estrela, esportivamente falando, é a Amanda Nunes, mas por, sei lá, vamos dizer, engajamento em rede social, ou até mesmo por impacto midiático, digamos assim, é a Paige VanZant, principalmente nos Estados Unidos, ela é muito famosa. Mas deixando isso de lado, né, como o Nery já decretou o assunto, vamos para a nossa análise sobre o José Aldo. Primeiro eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a participação do Aldo, né? Luta de 5 rounds. Na opinião do juiz, na papeleta oficial, ele perdeu o primeiro, o terceiro e o quarto, ganhou apenas o segundo, sendo que o primeiro estava equilibrado até ele tomar aqueles golpes no fígado ali no final. O terceiro foi equilibrado, e o quarto estava equilibrado até ele aparentar o que me parece ter morrido no gás, e aí, a partir de então, final do quarto e o quinto inteiro, ele foi atropelado. Marcel, você que viu a luta inteira, como todos nós, né? Você sentiu ali do Aldo? E algumas perguntas que eu quero te fazer para você analisar a luta. O Aldo voltou a chutar, mas em determinado momento pareceu que ele parou de chutar. O Aldo é um cara muito explosivo, mas teve um momento que ele pareceu sentir o gás. Qual foi a sua análise? Ele se machucou? Ele parou? Por que ele parou de chutar? Ele cansou de fato? Quem vai definir exatamente o que aconteceu com o Aldo vai ser, né, ele é que sabe, e o corner ali, o Dedé, enfim, as pessoas que treinam o Aldo e sabem o que aconteceu, mas de fato houve essa mudança de comportamento, né? No primeiro round, até no segundo round ele chutou muito, chutou bastante, obrigou o Petr Yan a esconder ali, trocar de base, esconder a perna esquerda que já estava bem magoada na parte externa, e teve que inverter a base para poder se manter na luta, porque estava sentindo, nitidamente ele estava sentindo, o jogo estava entrando, estava sendo muito parelha a luta, os chutes na linha de cintura também estavam entrando depois da mudança, né, de base do Petr. Ele começou então a investir um pouco mais na linha de cintura e estava entrando, ele começou a chutar também internamente e também estava incomodando, então assim, estava funcionando esse jogo. Mas em algum momento ele parou e começou a apostar no boxe. E aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Me parece que realmente foi o cansaço. Não é fácil também ficar exaustivamente insistindo num movimento, né, de chute ali, principalmente que ele estava basicamente chutando com a perna direita, às vezes arriscando também chute alto. Enfim, mas houve uma mudança. E eu não reparei, eu não sei se de repente pode ter acontecido, mas eu não reparei no Dedé pedindo para ele chutar mais, para ele insistir mais nessa estratégia. Não sei se de repente em algum momento ele chegou a pedir, mandar o José Aldo a continuar chutando, mas eu não reparei nisso. Então não sei ali se aconteceu alguma coisa, se ele sabia. A gente no intervalo do primeiro para o segundo round, se eu não me engano, o Dedé percebeu que o Aldo tinha sentido também um golpe ali no fígado, que nem você falou, e ele falou: eu percebi que você sentiu, respira, eu preciso só que você se recupere. E ele se recuperou, porque o segundo round dele foi muito bom. Ele ganhou, inclusive nas papeletas, e pra gente aqui analisando, ele ganhou o segundo round. Então, assim, ele vinha bem, e depois mudou, começou a apostar no boxe, e aí caiu de rendimento. O russo é muito duro, mesmo sentindo, ele continuou bem na luta, e aí o quarto e principalmente o quinto round foi um passeio. Aí o ruim disso é quem vê o finalzinho da luta, né? Enxerga aquele monte de golpes do Petr Yan para cima do Aldo, parece que foi um passeio completo a luta inteira, mas não foi isso que aconteceu, foi uma luta parelha até os 2 últimos rounds, talvez até um round e meio final ali, que aí sim o russo foi muito melhor e levou o cinturão merecidamente. Até talvez com algum atraso, né, do árbitro ali para encerrar, enfim. Não dá para dizer que o Aldo não estava preparado para essa luta de forma alguma, né? Ele lutou bem. Lembrando que o Petr ainda tá invicto no UFC, né? Um cara novo, russo, duro pra caramba.
Não, ele tava focado também, dava pra ver que ele tava focado, ele queria muito aquilo, ele tava realmente com uma estratégia de luta, mas o russo é complicado também, né? E aí ele talvez tenha cansado e parou de chutar. Carlinhos, a pergunta que eu te faço é o seguinte: fazia tempo que o Aldo não competia a luta de 5 rounds, né? Você acha que por muito tempo ele defendeu o título dos pênaltis, então ele estava muito acostumado a fazer luta longa, né? Uma experiência que poucos atletas têm. Você acha que esse período, sem esse fator, pode ter atrapalhado a volta dele a fazer uma luta de 5 rounds? Eu acho que o Aldo tem sofrido com esse desgaste de longos anos fazendo lutas por 5 rounds, né? Ele, desde que entrou no UFC, praticamente fez a maioria das lutas dele por 5 rounds, né? E muitas das lutas chegaram ao round final. Eu acho que é um acúmulo de situações, né? A idade vai chegando, muita luta na sequência, na carreira, ele já vai se desgastando também com muita luta. A nova geração vem chegando forte, né? A gente não pode negar que o Peter é um garoto, acho que ele tem 27 anos, se eu não me engano. É um garoto novo ainda, muito gás, tem uma mão pesadíssima. É um cara que não se intimidou com o José Aldo, não recuou em momento algum, foi para a luta franca com o José Aldo, sabendo que poderia sofrer um nocaute ali, porque o José Aldo estava muito... Se reparar na luta, o José Aldo estava bem mais forte que o Peter Yan, com um físico bem mais forte, mas nem assim se intimidou o Peter Yan, que continuava andando para frente. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito o acúmulo dessas situações. É a idade chegando, o acúmulo de lutas por 5 rounds. E uma hora essa conta chega, né? Não tem jeito. A idade vai chegando, é muito desgaste físico. Para essa luta teve pandemia no meio, a Lula ia lutar em maio, cancelaram, viagem longa, quarentena, isolamento em hotel. Sem querer dar desculpa, que eu acho que o Peter é um grande lutador e mereceu a vitória. Eu vi ali o terceiro round em diante, só deu o Peter Yan. Eu acho que o Aldo ganhou o segundo, mas a partir do terceiro, quarto e quinto, o Peter Yan, principalmente quarto e quinto, o Peter Yan sobrou. Mas eu acho que é o acúmulo dessas situações, né? Eu estou ansioso para ver quais serão os próximos passos do Zé Aldo depois de perder mais uma chance de ganhar o cinturão. Um ponto importante aqui, você mencionou a pandemia, né? O Dedé, treinador principal do Aldo, líder da Nova União e até empresário do Aldo, ele foi um dos que foi infectado pela Covid-19, né? Precisou fazer quarentena ali no meio do camp, enfim. E um fator curioso é que depois da luta o Aldo foi encaminhado para o hospital, o Dedé foi com ele, só que o hospital ele é fora da safe zone que estabeleceram ali na ilha, em Abu Dhabi. Então, depois da luta, o Aldo e o Dedé tiveram que ficar no quarto 48 horas, foram liberados hoje, terça-feira. Então, tudo que você falou. Quarentena no Brasil de 3 dias, se eu não me engano, no hotel, daí 16 horas de voo, daí 2 dias de quarentena lá, semana, corte de peso, luta, vai pro hospital, mais 48 horas de quarentena, deve ter sido super desgastante pro Aldo, né, esse processo todo. E tem um fator que aí eu quero que o Nery analise pra gente. Daniel Cormier foi um que fez coro aqui, o Dana White também, muita gente está reclamando que o árbitro teria demorado demais para interromper a luta e que o Aldo teria, de acordo com estatísticas do site Fight Metric, teria levado 59 golpes no rosto sem ter reagido, sem ter aplicado um golpe contra o rival. Nery, o juiz demorou muito, o árbitro central demorou muito para interromper essa luta, na sua opinião? Demorou. Acho que ninguém vai contra essa noção, porque acho que o Cormier mesmo falou, o árbitro tem que perceber, tem que ler o corpo do atleta. O Aldo estava entregue no momento ali. O Aldo já não estava nem mais se defendendo. Foram muitos golpes na cabeça, muitos golpes desnecessários, e a luta tava acabada ali. Já era quinto round, o Aldo não se mexia, não tentava sair daquela posição. O máximo que ele fazia era defender um pouco o rosto. Então, para mim, foi um problema sério essa não interrupção do árbitro, e eu concordo que tem que prestar atenção no corpo do atleta. Se o atleta tá mostrando para você que não dá mais, ou então o próprio corner joga a toalha. O MMA ainda não tem essa coisa muito de jogar a toalha como o boxe,
é outra situação que também poderia ter tido a questão do corner do Aldo jogar a toalha. E há quem argumente que o árbitro talvez esperou um pouco mais por conta de ser uma luta pelo cinturão, né? Geralmente acontece isso, o árbitro dá um pouquinho mais de chance, só que não se aplica quando o passeio está sendo tão grande assim, né? O Aldo estava realmente ali entregue, não estava mais reagindo, não estava mais conseguindo, ele estava só se defendendo do jeito que dava e levando pancada, então em algum momento tinha que ter paralisado antes. Pela regra, na verdade, não existe nenhuma distinção, né? Se é uma luta de cinturão, se é undercard ou não. O juiz tem o dever, não é nem questão direta. O dever dele é prezar pela integridade física do atleta. Sobre a questão de jogar a toalha, tem uma curiosidade da Comissão Atlética de Nevada que não existe isso. Existe assim, você pode jogar a toalha, mas se o juiz não acatar, a luta continua. Até teve o Deontay Wilder contra o Tyson Fury aqui em Vegas ano passado, que o corner do Deontay jogou a toalha e o juiz acatou, assim, mas é uma não sei porquê, é uma posição da Comissão Atlética de Nevada. Mas é um sinal muito forte, né? Se o próprio cara do time tá falando que chega, o juiz vai acatar. Eu não imagino o juiz pegar a toalha, enxugar a testa e mover, né? Exato. Mas... e o passeio do Peter Yan tava tão grande nesse último round, desculpa até te interromper, Diego, é que não dá nem pra justificar o árbitro vendo, pô, dá pra dar uma volta por cima, que o Peter Yan já tinha ganho bem um quarto round, o quinto round tava sendo praticamente um massacre no Zé Aldo, né? Era muito difícil ele imaginar que o Zé Aldo pudesse ter uma reviravolta ali, sair daquela situação e poder reverter a situação e ganhar, né? Era meio que pensar também, ter um bom senso naquela hora de falar, pô, acho que tá difícil pro Zé Aldo virar isso aí, né? Vamos terminar logo essa luta porque não tem jeito mais. Até porque, assim, o Aldo sendo um lutador e muito raçudo, cara, eu não imagino o Aldo pedindo pra parar. Exato. E aí é aí que entra a pessoa do árbitro ali, né? Porque toda hora que ele falava, precisa se mexer, o Aldo se mexer, tipo, botar uma mão pra defender. Não para a luta, tô defendendo. Mas você não tá defendendo. Toda posição que ele virava, ou virava de 4 apoios, ou tentava repor a guarda, ele nunca conseguia, de forma efetiva, se colocar numa posição de defesa. Ele sempre estava numa posição que ele estava sendo atacado, de forma efetiva, pelo adversário. Então, pô, 59 socos, cara. Acho que foi um erro rude, inclusive, do querido árbitro, que eu esqueci o nome. Grande abraço para ele. Mas ficou manchado aí o evento, né, cara? Ficou pra história. São poucos casos que a gente pode lembrar, assim, de lutas por cinturão. Um erro tão bizarro, assim, E um ex-campeão, um cara que vai ser membro do Hall da Fama, né, gente? Apanhar desse jeito. Fica ruim até pra imagem, né? Você vê aquela imagem dele apanhando tanto, assim, aí vem os haters lá, falando um monte, pô, esse aí só apanha, já era, se aposenta, essas coisas. Pois é, talvez tenha piorado até a derrota em si. A derrota talvez tenha sido ampliada por essa sequência absurda que o árbitro deixou passar. Sim, tipo, os fãs do Zé Aldo verem ele sofrer 59 socos na cara, deve ser muito angustiante também, né? A gente que tava acompanhando o evento, vi e ficava agoniado de, pô, não vai parar isso, pelo amor de Deus, né? Chega, o que o Peter Yan precisava mais fazer pro árbitro parar a luta? Ele tava socando de tudo quanto era jeito, o Zé Aldo não tentava esboçar nenhuma reação, né? Se o Zé Aldo tentasse esboçar alguma reação, não, era só defesa, protegendo o rosto. E isso é um sinal, claro, como a gente estava falando, que o Neri falou do Cormier, aquela linguagem corporal, né, do lutador. É só defesa, acabou, não tem mais o que fazer ali. Teve uma hora que eu achei que se o Dedé jogasse a toalha, ele ia só enxugar o rosto e devolver mesmo, cara. Ia ver sangue, né, cara? Impressionante. Mas sanguinário. Aí, em cima do que o Marcel falou, é o que eu vou abrir o nosso último tema, que é justamente isso. É a possibilidade de manchar a carreira do Aldo e acho que todo mundo já percebe, pelo menos nas redes sociais, o Aldo, que é, depois do Anderson Silva, né, o nosso maior nome do MMA, ele já coleciona haters na internet, cara, e um número expressivo até. E aí o Aldo tem 33 anos, mas já soma 3 derrotas seguidas, não consegue mais emplacar uma sequência de vitórias. Óbvio, ele tá pegando só os tops das categorias, né, agora mudou. Mas são 3 derrotas seguidas, levou um atropelo do Ian, principalmente no último round. Tá colecionando haters por alguma razão que só a internet brasileira explica,
Mas isso pode, de fato, e essa é a minha pergunta, se vocês acham que isso pode manchar a carreira do Aldo? E até amplia a pergunta, qual seria o futuro, qual será e barra seria o futuro do Aldo, né? De repente, voltar para os penas, se manter nos galos, aposentar, quem sabe? O que ele pode fazer aí? Porque muitos se cogitam, até se contesta se o Aldo, de fato, tem a motivação de outrora, né? Se ele realmente tem todo aquele fogo, a vontade de ser um campeão, ou se ele luta, entre aspas, apenas por lutar. Óbvio que ele ainda é um atleta top 5, óbvio que ele está no topo das categorias, tanto pena como o galo. Mas já parece não ser capaz de segurar o cinturão de nenhuma das duas categorias. Quem quer começar? Eu vou com o Marcel, né? Marcel, o que você acha aí sobre o que você imagina sobre o futuro do Aldo? Primeiro assim, eu acho que hater, a partir do momento que uma pessoa é famosa, todo mundo vai ter. Então, ainda mais hater, torcedor de MMA e hater de torcedor de MMA no Brasil, o cara vai ter realmente muito hater. Tem a beça, o Aldo vai continuar tendo, e aí cabe a ele pensar e analisar consigo mesmo se ele está disposto a aguentar esses caras enchendo o saco nas redes sociais, ele toda a luta que ele de repente fizer e não for bem, ou lutar e perder, o quanto isso incomoda para ele, porque depois da luta ele se manifestou, né, pediu empatia ali para as pessoas, para esses haters, então talvez isso realmente incomode ele, eu não sei, eu acho que pegam pesado com o Aldo, a rede social pega pesado com o Aldo, qualquer coisa, a gente vê pelas nossas matérias, e quando, poxa, comentário lá no UOL, na ESPN, ou na GFight mesmo, no Instagram, as pessoas, como elas são maldosas mesmo com o Aldo, né? Elas gostam de falar, tem um lance do 13 segundos, tem um lance de ficar falando, isso daí já era, já acabou e tal. Precisa ver até quanto o Aldo acha que ele consegue suportar isso e continuar a carreira. E depois, já entrando na sua pergunta sobre o futuro dele, de aposentadoria ou não, se ele está disposto a encarar isso, ele tem 33 anos, ele fez uma luta de alto nível, apesar dos rounds finais, contra o campeão agora, né, o Petrian. Então, assim, ele ainda tem o que entregar. Aí ele precisa resolver em que categoria ele ficaria, se de repente voltar para os penas, já que é desgastante para ele manter esse peso sempre aí para os galos, é difícil para ele. De repente, então, voltar para os penas e fazer algumas lutas, mas não lutas ainda já pensando em cinturão. Lutas que dê prazer a ele lutar. Eu acho que ele ainda tem algum prazer em lutar, mas não precisa pensar em cinturão agora. Agora não é o momento de pensar em cinturão. Ele fez... Se você pegar a luta desde do Conor McGregor, são 9 lutas, com 6 derrotas e 3 vitórias só. Só pegou pedreira. Então, vamos dar um passinho atrás e, de repente, fazer uma luta com alguém que seja que entregue alguma coisa, mas que não seja um cascadura que ele possa levar pancada pra caramba. Fazer luta ali meio termo, assim, um top 15, um top 10, de repente só para caminhar a carreira pro final, porque, como a gente viu, ele ainda tem o que entregar. Eu acho que em cima disso que você falou, eu posso destacar 2 grandes exemplos sobre o final de carreira. Os finais de carreira do Minotauro, por exemplo, o Minotauro sempre buscando enfrentar grandes nomes, né? Aí, e de repente perdeu para um Stephen Struve, nocauteado pelo Roy Nelson no primeiro round, perdeu 2 vezes para o Frank Mir, colecionou derrotas que, no gerenciamento de carreira a longo prazo, ele poderia ter evitado. É o que o Marcel falou. Dá um passo para trás, calma e olha a figura inteira, né? Por onde você pode traçar um caminho. Um exemplo do oposto, na minha opinião, é o Shogun. O Shogun, a partir do momento que ele e a equipe dele, até acho que isso é mais mérito do Eduardo Alonso, empresário dele, de ter visto, cara, você não vai mais disputar o cinturão, você não tem, imagino eu, não tem disciplina suficiente para baixar para 8-4, vamos traçar um final digno de carreira, que é, faz uma luta por ano, pega um cara, não precisa ser ranqueado, vamos fazer uma luta que seja interessante, que seja vendável, traz ele de volta para o cenário brasileiro, porque ele mora no Brasil e vai vender seminário ou academia no Brasil, é onde ele vai fazer dinheiro, então ele precisa de um nome forte no Brasil. Ele tentar lutar em eventos de visibilidade, vai lutar na Ilha da Luta contra o Minotouro, que é a terceira luta, faz sentido, me parece um planejamento.
que já vem sendo feito faz alguns anos. Para o Aldo, eu acho que é a hora de fazer um planejamento. Qual vai ser o cinturão? Beleza, pega o ranking, como a gente vai chegar até lá? Qual vai ser o estudo? Vai mudar de categoria? Então vamos sentar e fazer um plano. Não é mais cinturão? Então vamos sentar e ver super lutas, eventos pontuais, de 1 a 2 vezes por ano. Quer parar? Beleza, vamos ver como parar. Talvez até uma luta de despedida, enfim. O Aldo que já flertou com a aposentadoria. Acho que esse é o momento do Dedé, que é o manager dele, sentar e fazer um planejamento de verdade, assim. A longo prazo, talvez, né? O Aldo tem 33 anos. E agora eu quero ver a sua opinião, Carlinhos. O que você acha aí do futuro do Aldo? Já deu pro Aldo? É hora de se aposentar? Começando pela questão dos haters, né? Eu acho que isso é muito uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. O Brasil, eu vivo aqui no Brasil, eu moro aqui e acompanho essas coisas há muito tempo, de esportistas brasileiros, né? Quando o pessoal tá ganhando, todo mundo é fã do cara, todo mundo é time Aldo, todo mundo é time Anderson Silva, todo mundo é time Vitor Belfort. Quando o cara começa a perder, começa a descer a marreta no cara, que o cara não é nada, que o cara é um fanfarrão. É muito isso do brasileiro, eu vejo muito do brasileiro. Quando ganha, é todo mundo maneiro, todo mundo legal, todo mundo é junto. E quando perde, já começa a apontar defeito ali, a colar, que ninguém apontava antes, né? E é muito triste a gente ver isso. Eu acho que o brasileiro não dá um certo valor aos ídolos que ele tem. E o Aldo é um ídolo que o Brasil tem, ídolo que o MMA brasileiro formou, como o Anderson, como o Belfort, como o Minotauro, que o Diego falou também. E eu acho que falta um pouco de respeito, né? E rede social é uma coisa muito dura, muito má, né? O pessoal tá atrás do computador ali, gosta de falar um monte de besteira e não se importa muito com o que o cara tá pensando, né? A gente viu muito o Aldo muito triste depois que perdeu do Conor daquela maneira, acumulou depois derrotas pro Holloway, e quando ele ganha do Stephens ele chora, é uma coisa que ele tava sentindo, né? Uma coisa que parece que botou para fora ali. Eu não sei como é que o Aldo vai lidar agora com mais uma perda. Ele poderia ser campeão de 2 categorias. Era uma coisa que ele estava sonhando, parecia bem focado, questão de dieta, corte de peso. E acontece, né? Ele pegou um cara que é muito duro pela frente e faz parte do esporte. Eu acho que falta a empatia que ele falou nas redes sociais, falta muito. E sobre o futuro dele, eu acho que ele tem que começar também a fazer um plano e pegar algumas lutas interessantes para ele, né? Eu acho que cinturão ficou uma coisa bem distante. Eu não vejo, principalmente no peso galo, que é uma categoria que está recheada de lutadores. A gente pega o top 5 ali, o top 10 da categoria só tem lutador muito duro. E eu não sei se o Aldo vai se botar para fazer essa nova retomada, né? Porque ele já chegou na categoria, lutou com o Marlon, perdeu aí, mas ganhou a chance pelo cinturão. O UFC não vai dar essa colher de chá para ele de novo. Então ele vai ter que pelo menos ganhar umas 2, 3 lutas contra caras tops. Eu não sei se o Aldo vai ter essa disposição de fazer um camp para pegar esses caras que são mais novos, estão acostumados com peso, novamente. Então eu, se fosse o Aldo, faria um planejamento de super lutas interessantes, lutas que ele gostaria de fazer. A gente muito tempo especulou uma luta dele com o Anthony Pettis, que por pouco não saiu. O Pettis é um cara também que não está em grande momento no UFC, seria uma luta interessante para ele, faz um peso casado. É uma luta que eu acho que muita gente gostaria de ver. Eu, se fosse o Aldo, traçaria esse paralelo, porque cinturão no peso galo eu acho muito difícil. Eu acho que ele vai ter que ganhar umas 2, 3 lutas contra caras duríssimos da parte de cima. No peso, se ele quiser voltar pro peso pena, eu acho que o caminho está um pouco mais aberto. A categoria não está tão recheada de grandes nomes. A gente vê ali, tem o Volkanovski, tem o Holloway, que ele já perdeu 2 vezes, não sei se seria interessante pegar a terceira. Tem ali o zumbi coreano, o Brian Ortega. Não são caras que botem medo no Zé Aldo, mas é duro também. Eu acho que, se eu fosse o Aldo, eu traçaria essa coisa de super lutas, lutas interessantes, que pudessem dar um retorno legal para ele, para a imagem dele novamente no UFC, ganhar mais algum status. Porque terminar a carreira com só derrotas, a gente está vendo o Anderson, que tinha um cartel limpo no UFC e tá série de derrotas seguidas. Né? É triste, né? Não apaga a história dele na organização, mas é uma coisa que mancha, né? Não mancha a história, mas ali a pessoa que não conhece vai ver o cartel do cara, pô, só derrota, pô, o que é esse cara aqui, pô, devia estar estranho, devia estar dopado. Sabe como é que o pessoal é maldoso, né? Eu acho que mancha afeta. Acho que a palavra correta é afeta. Afeta vai afetar o rendimento dele no futuro. A forma como ele termina a carreira vai
vai afetar de fato o rendimento dele no futuro. Seja qual for a profissão, seja qual for o investimento que ele for fazer, uma vez que dependa da imagem dele. O final de carreira é muito importante, eu acho que tem muito lutador que não pensa nisso. Esse gerenciamento é muito importante. Só que uma coisa que me chama a atenção também de fato, é a galera hater, assim, mas se você parar pra analisar, às vezes eu faço isso, eu leio os haters, gente, não façam isso, tá? Mas às vezes eu dou uma lida ali, tem uma galera que... Uma galera não, a grande maioria sempre insiste em culpar ou justificar derrotas do Aldo em cima do Conor, cara. Ah, o Aldo não é o mesmo depois do Conor, né? O Aldo nunca mais foi o mesmo. Ou porque eles perdeu a motivação porque o UFC não deu a revanche imediata depois pro Conor. Que foi uma bela sacanagem, eu acho. Mas muita gente ainda tem aquilo solidificado, de que aquilo ainda possa influenciar as decisões e a carreira do Aldo. Nele, meu querido, você que profundo conhecedor da carreira do Aldo, você acha que esse é o momento dele pendurar as luvas, se reinventar, talvez voltando para os pesos penas, ou ele ainda tem muito mais o que fazer como peso galo? Então, essa questão de pendurar as luvas ou não é muito, muito dele, cara, porque a gente tem isso em todos os esportes, a mídia, os fãs, todo mundo pode dar a sua opinião, pode achar isso ou aquilo, mas no final o esportista, o atleta, ele tem que saber se ainda quer, se não quer, e estando certo ou errado, colecionando algumas derrotas a mais ou a menos, é a vida dele. Então, acho que a gente pode e deve, é o nosso papel comentar sobre isso, mas no final a decisão é dele. E agora, alguns pontos que eu queria tocar são o seguinte: a questão de motivação, eu não vejo falta de motivação, porque eu não consigo questionar alguém que está fazendo um sacrifício tão grande de baixar para o peso galo nessa altura da carreira, tendo um corte de peso tão desgastante. Eu não consigo questionar a motivação num atleta desse. Acho que não é questão disso. Acho que passa muito pelo que o Carlinhos já falou anteriormente, uma sequência de carreira muito pesada. Ele começou a lutar muito cedo, ele foi campeão do WEC, ele foi campeão do UFC, esse tempo todo lutando lutas contra os principais lutadores da categoria do peso pena, fazendo lutas de 5 rounds. É muita bagagem que ele traz, apesar de só ter 33 anos. Por exemplo, o Masvidal, que está chegando no auge agora, é mais velho que ele. Mas, por algum motivo, o corpo do Masvidal aguentou mais do que o dele. Questão do futuro, eu concordo com a questão das superlutas. Eu acho que agora, ficar focado em cinturão é besteira. Vai ser muito difícil ele conseguir uma nova disputa de título, tanto no galo como nos penas. E eu acho que se ele resolver continuar a lutar, eu acredito que ele deva buscar lutas que sejam interessantes financeiramente, sejam interessantes do ponto de vista de estilo de luta, de estilo casar com o adversário, para ele lutar mais em casa, como você falou, Diego, a questão do Shogun também, ele lutar mais em casa, quando voltar a questão da torcida, poder voltar às arenas, se apresentar em frente à sua torcida, e se despedir de uma forma mais digna do que vem pintando. Não que tenha sido uma vergonha, nada disso, mas são derrotas, e um cara tão vencedor, um cara tão importante na história do MMA brasileiro, ele merece uma despedida mais perto do que foi a carreira dele inteira. Tem um fator que vale lembrar: o Aldo, ele é alvo, ele é mirado e estudado pelos seus adversários faz quase 10 anos, né? Pelo topo da categoria. Foi campeão do WEC, como você lembrou, nocauteou o Alexandre Pequeno, o Ricardo Lamas, né? O cara colecionou espancou o Uriah Faber, né? O Faber ficou uma semana sem conseguir andar, de tanto chute que levou. Então, até mesmo a questão dos chutes, né? Todo mundo que vai lutar com o Aldo estuda como defender o chute do Aldo. Todo mundo sabe
que o jab direto do Aldo sabe até a milimetragem da envergadura que o cara vai acertar. Então ele é muito estudado e isso atrapalha, assim, é difícil se reinventar, né? Sempre ter uma carta nova na manga. Me parece que, como o Carlos foi preciso, né? Ele, fez 2 lutas apenas no Galo, perdeu as 2. Não vai ser fácil ou rápido que ele vai conquistar uma chance pelo cinturão de novo. Nos penas, ele já perdeu do campeão, já perdeu 2 vezes do Holloway, que é o número 1. Então, também não vai, mesmo que ele suba, não vai ser uma coisa tão rápida. Então, ele precisa lidar agora com tudo isso que a gente falou e também com o fato de que ele não é mais protagonista, né? Eu acho que entra essa questão também aí, até para ele lidar. Ele não é mais protagonista, apesar de ser uma lenda e vai ser o Hall da Fama da UFC sem dúvida alguma. Ele deixou de perder o protagonismo. Então ele vai ter que saber como lidar com isso, né, Marcelo? E você tava falando do tempo que ele tá no topo e sendo estudado, né? O Petr Yan foi fazer a primeira luta dele em 2014, quando o Aldo já era campeão do UFC, já tinha passado pelo WEC, enfim, já era campeão há algum tempo do UFC. Então, quer dizer, a diferença é muito grande ali do tanto que um já viveu dentro da luta e o outro está começando, entre aspas, agora, né? Uma passagem de bastão mesmo. Desculpa, Diego. Não, claro. Eu só ia falar um outro detalhe, que os 2 últimos rivais do Aldo, o Marlon e o Ian, treinaram com o Aldo na Nova União. Quando o Aldo já era o campeão, eles estavam começando a carreira, assim. Então, tipo, você vê como o Aldo é campeão faz muito tempo, apesar de ser muito jovem. É bizarro isso. Pois é. Eu ia comentar até isso também, que o Aldo ele treinou com o Petr Yan, não sei se de 2014, 2015, que o Petr Yan veio aqui para Nova União, aqui no Rio de Janeiro, e treinou com o Zé Aldo, né? Você viu como é que são essas coisas, e eles se enfrentaram, e eu acho que é uma passagem de bastão, eu acho que em todo esporte acontece isso, não tem jeito, ninguém consegue se manter no topo para sempre, por mais craque que ele seja, por mais excepcional que o Aldo seja, uma hora a conta chega, uma nova geração vem chegando. A gente está vendo como é que o UFC hoje em dia tem a distinção de países com campeões. Tem 2 russos, tem uma chinesa, tem 2 nigerianos, americano, tem a Amanda com o Brasil, o Davidson pode ganhar outro país com o Brasil agora. Tu vê como é que a globalização da MMA também atingiu uma outra proporção, né? Lembro que quando eu comecei a acompanhar era Estados Unidos e Brasil, né? Dominando as categorias. Hoje em dia, tinha o Canadá com o Saint-Pierre. Mas agora tu vê, a globalização é tão grande que todo mundo está crescendo, todo mundo aprende. Então é difícil se manter no topo mesmo nessa situação. Exatamente, eu acho que foi um ponto válido seu aí. E eu acho que essa análise foi boa que a gente fez, essa resenha, pessoal, porque, cara, não só o que o Aldo tá passando, como o Anderson já passou, como muitos vão passar. A Cris Borg foi invicta, sei lá. A Cris não perdia nem no para o ímpar, cara. E ela perdeu pra Amanda, assim, é uma coisa que acontece. O Alexander Karin perdeu, tá ligado? Na final da Olimpíada. Todo lutador um dia perde, cara. Não tem jeito. A gente nunca imaginava ver o Anderson Silva perder, pelo menos quando eu comecei a acompanhar, eu falei, esse cara não vai perder nunca na vida. E perdeu do Weidman, aí aconteceu, quebrou a perna, perdeu de novo, e hoje em dia a gente sabe como é que foi o resto da história, né? Acontece, faz parte. A gente viu o Renan Barão mesmo, que era invicto há 200 anos, perdeu do Dillashaw e nunca mais foi o mesmo, né? Eu acho que não vai ser o caso do Aldo. Eu acho que o Aldo o Barão já foi cortado, deve ser. Pois é, eu acho que o Aldo é melhor que o Barão, acho que não vai acontecer isso com o que aconteceu com o Barão com o Aldo, mas você vê, um cara que era invicto, ganhava, era um cara absoluto na categoria, tinha um estilo de luta muito interessante, perdeu e derrocou na carreira, né? Chegou até a ser número 2 do ranking peso por peso do UFC, à frente do Aldo, inclusive. Vale lembrar. Pessoal, mais alguma consideração, mais alguma lembrança? Eu só achei ousado você afirmar que o Aldo é o segundo maior lutador brasileiro depois do Anderson Silva. Não sei se você estava falando só de títulos, mas achei ousado. Como assim? Eu acho, hoje, dos atletas que ainda têm contrato com o UFC, o nome e o peso deles, midiaticamente falando, o Anderson é maior que o Aldo é o segundo. É que eu tinha entendido que você falou que na história
É o Anderson Silva, o primeiro lutador brasileiro da história, e o Aldo o segundo. Não, jamais. Pô, esportivamente falando, eu não acho nem o Anderson primeiro, cara. A gente pode fazer uma resenha disso qualquer dia. Aí a gente tem que lembrar do Pride, né? Que aí entra o período que eu era só fã, não era jornalista. Coração fala alto, né? Pô, e como? Cara, eu lembro de coisas tipo... Tô sem ensinar. Eu lembro, a história mais bizarra da minha vida. Primeiro do Minotauro com Fedor. E eu fui pra minha avó assistir, porque ela tinha Sport TV. Só que o sinal tava zoado. Então não tava sem imagem, só o som. E, cara, eu ouvi a luta como se fosse rádio, tá ligado? E eu ficando puto que o Minotauro tava perdendo. Eu só imaginando como tava pela descrição do narrador, assim. Acompanhei a primeira luta do Fedor com o Minotauro meio via rádio, assim, entre aspas. Bizarro. Mas é isso, outros tempos, né, pessoal? E assim a gente fecha com esse meu relato bizarro, a gente fecha a nossa G-Fight resenha de hoje. Agradecer a todos vocês, foi demais. E semana que vem a gente volta com um assunto mais interessante aí. Deu pra conta, pessoal. Grande abraço. Quem estiver ouvindo, siga a gente no canal do YouTube, ou no Instagram, ou no Spotify, Apple Podcast, ou se não quiser seguir também, não precisa seguir. Mas grande abraço a todo mundo. Foi pra conta. Os.